Capítulo 2777. Devido processo, parte 1. Seus filhos. Dervalos repetiu, incrédulo. Sim, nossos filhos. Xenagrosh, o sorriso final, rosnou, sua forma oscilando entre humana, dragão e sua antiga forma de abominação. Ela sempre gostou dos filhos de Zinnia e o vínculo com o mestre a fez amá-los. No entanto, após o nascimento de Elisia, seu instinto maternal foi elevado a um nível 11. Sua fúria desenfreada era tão grande que suprimiu a loucura de sangue de Bitra. Nossos filhos. Nadine, ou melhor, Kingbug, o maldito abismo, disse depois de emergir de outro portal. Komar, o vampiro, não conseguia acreditar no que via, pois todos os piores pesadelos de Mogar pareciam ter ganhado vida só para visitá-lo. Nós cuidaremos daqui, Lord Vastor. Tevka fez a saudação, brincando antes de agarrar o morto-vivo com cada uma de suas caudas. Por favor, tente fugir. Nós adoramos uma boa perseguição. Seus lábios se curvaram em algo cruel demais para ser chamado de sorriso. Os olhos do Devorador de Sol estavam cheios de alegria e promessas de dor sem fim. Uma vez que eles se afastassem de Filia e Frey, não haveria nada que impedisse os híbridos de continuar de onde Vastor havia parado. As abominações não precisavam de motivo para torturar os mortos-vivos, um pretexto era mais do que suficiente. Os 3 assassinos caíram, rezando aos deuses que, ao cooperar, seu sofrimento não duraria muito. Tevka deu voltas nas crianças, abraçando-as para tranquilizá-las com seu pelo quente. Então, ele acenou para elas se despedindo e desapareceu, sua raiva alcançando novos patamares após verificar o quão ruim o susto tinha sido. O resto dos híbridos seguiram seu exemplo, tranquilizando Filia e Frey e depois indo embora. Acho que ainda estamos a tempo de ver o ato final dos fogos de artifício. Vastor disse depois de verificar seu relógio de bolso. Você quer voltar para Alstar ou quer ir para casa? Casa. Filia e Frey disseram em uníssono, parando de beber o chocolate quente que Bitra lhes ofereceu por um segundo. Quero contar à mamãe o que aconteceu e mostrar a todos o quão legal você se tornou, pai. É o meu lar, meu rapaz. Vastor sorriu, acariciando a cabeça de Frey e sentindo-se comovido por sua sincera admiração. Ele verificou as coordenadas atuais por meio de seu amuleto do exército. Após relatar que havia resolvido a situação sozinho, o mestre abriu uma escada do caos que os levaria ao portão de distorção mais próximo. Seja lá o que eu for, seja lá o que eu estiver me tornando, não vou deixar meu passado manchar minha família. Posso não ser digno de ser pai, mas serei. De volta à mansão Vastor, Zinnia ficou completamente apavorada ao ouvir o que havia acontecido, mas as crianças falaram sobre o pouco que tinham assistido da luta com tanto entusiasmo que ela só conseguiu sorrir e concordar. A última coisa que eles precisam é perceber o quão perigosa a situação era e ficarem marcados para o resto da vida. Ela pensou é melhor deixá-los pensar que foi algum tipo de aventura e esperar que o tempo acabe com o horror da experiência. Dessa forma, quando eles entenderem a verdade, talvez ela não os atinja tão duramente quanto deveria. Lit, Camila e o resto dos Verens também foram convidados, principalmente porque Filia e Frey queriam se gabar do pai. Cercados pelo calor de sua casa e família enquanto se agarravam ao pelo de Tezca, até mesmo as partes mais dramáticas do sequestro não pareciam mais tão ruins. O Devorador de Sol estava de volta em sua forma de bichinho de estimação, um pouco irritado por perder a diversão no porão, mas feliz com o resultado. O resto dos Eldritches até vestiu uniformes de policiais para manter a promessa de Vastor sobre fazer as coisas de acordo com a lei. Tudo que prometemos a você é o devido processo. Kigan disse entre os feitiços do caos. E quando digo processo, quero dizer processo de decomposição. As rosas da senhora da casa crescem melhor com cinzas frescas de mortos-vivos. Aran e Leria ficaram com inveja dos amigos, o que lhes rendeu uma grande bronca dos seus respectivos pais. Não há nada para se ter inveja. Raz disse, incapaz de acreditar no que ouvia. Filia e Frey foram sequestrados e é somente graças a Zogar que nada de ruim aconteceu. Não é a mesma coisa que sempre acontece com Lit. Aran rebateu incisivamente. Mas sempre perdemos toda a ação. Leria fez beicinho.
Você nem nos levou para assistir a luta entre a vovó e o tio cachorro. Porque Filia e Frei conseguem ver coisas incríveis enquanto estamos trancados em casa. Tevka riu ao ser chamada de cachorro e riu muito do resto. A culpa é minha, desculpe. Eu só tinha um número limitado de convidados para convidar e a família vem em primeiro lugar. O Devorador de Sol disse. Aran e Leria sentiram e abandonaram as discussões, já que a única pessoa que podiam culpar era Salark, mas eles amavam demais a avó para incomodá-la com uma coisa tão pequena. Vamos, pai. Mostre a eles. Frei puxou o braço de Vastor. Claro, mas, por favor, dê alguns passos para trás primeiro. Ainda não estou acostumado com isso e odiaria se alguém se machucasse. O mestre entregou o cajado de Yggdrasil para Zinnia, o que a ajudou a perceber como a pele dele não estava mais ficando preta e elevou sua mente. Eles trocaram um breve aceno de cabeça, sugerindo que ele lhe contaria a história completa mais tarde e longe de ouvidos impressionáveis. Vastor respirou fundo, usando sua técnica de respiração, olho do além, para estudar sua nova força vital e se concentrar nela como um todo, em vez de no fio vermelho que carregava a melodia restante de sua forma anterior. A força vital de um humano normal parecia um manequim construído com blocos de Lego e um conjunto eretor. A força vital do recém-evoluído Arisen, em vez disso, parecia uma boneca humanoide composta de fios coloridos. Havia fios vermelhos que se originavam da força vital humana residual, fios brancos fluindo com a decadência, fios pretos do caos e fios cinzas que permaneciam inativos. Eles não carregavam energia e agiam como um amortecedor, mantendo os fios vermelhos separados dos elementos amaldiçoados. A força vital de Vastor ainda se assemelhava muito à de um humano, mas já havia perdido a maior parte de sua estrutura rígida anterior. Os fios não apenas funcionavam como melhores condutores para a energia elementar, mas também podiam ser reorganizados livremente, facilitando a criação de formas. Tanto Lir quanto Vastor presumiram que, se um Arisen trabalhasse de maneira semelhante aos outros humanos evoluídos, como os Fomor, então ele provavelmente desenvolveria mais olhos e talvez até mais asas conforme seus núcleos se fundissem. A única coisa que eles tinham certeza era que a evolução de Vastor tinha acabado de começar e ainda tinha um caminho a percorrer. A coisa mais peculiar sobre a força vital do Arisen era que os fios de cores diferentes eram tecidos para formar algo que ainda não estava claro, devido ao vermelho e cinza serem dominantes. Quem sabe, talvez eles assumam uma forma mais complexa como a força vital de Ezia Elite. Ou talvez, uma vez que o processo esteja completo, os vários fios se fundirão para formar algo completamente diferente de um humano. Só o tempo dirá, pensou Vastor. Seus núcleos se fecharam novamente, usando o elemento escuridão de seu núcleo de mana como proteção para transformar o elemento luz em decadência com segurança. Capítulo 2778. Devido processo, parte 2, assim que caos e decadência atingiram o equilíbrio perfeito, asas pretas e brancas brotaram de suas costas, abrindo caminho através da armadura do dominador. O artefato não havia sido criado para cobrir os novos membros, nem tinha aberturas embutidas para as asas. Vastor fez o melhor que pôde para moldar a armadura para fora do caminho, mas ele era inexperiente e tinha apenas uma vaga ideia do tamanho delas. Os olhos elementais são típicos de humanos evoluídos, mas esta é a primeira vez que os vejo carregados com elementos amaldiçoados em vez dos normais. Lit ignorou as outras mudanças, considerando-as irrelevantes. Eles têm alguma habilidade especial? Mais ou menos. O mestre deu de ombros. Ele nunca tinha ouvido falar de dominação, nem tinha recebido nenhum treinamento formal. Eu podia ver os pontos focais das magias dos inimigos e substituir a vontade deles pela minha. Foi estranho, mas me permitiu sequestrá-los e usar os feitiços contra seus conjuradores. Lita sentiu sua cara de pôquer escondendo sua surpresa sob uma expressão confusa. Foda-me de lado, é a primeira vez que ouço algo assim e ele pensou meus olhos, os de Moro que os de Lira não conseguem fazer nada assim e ela é uma Fomor.
Imagina o quão diferente Zogar se tornou de um humano Vastor. Então explicou a eles como a sinergia entre seus núcleos, asas e olhos lhe concedeu a habilidade de coletar energia elemental e tecê-la em um feitiço em instantes. A única coisa irritante sobre isso é que depois de todo o trabalho duro para perder peso, eu o recuperei 100 vezes. Ele suspirou. Felizmente para ele, ele já sabia sobre a fusão gravitacional, mas levaria um tempo para o mestre se acostumar com sua nova massa e então neutralizá-la com magia de fusão. Não se preocupe, querido, você está incrível. Zinnia o abraçou. Com suas asas brilhantes, você parece um deus que desceu do céu. Posso tocá-las? Espere um segundo. Vastor deu um passo para trás e então colocou uma flor em cada uma de suas asas. Caos e decadência são altamente destrutivos. Há uma boa chance de que o contato prolongado seja prejudicial. Depois de alguns segundos, as flores ainda estavam lá. 2 minutos depois, o suspense já tinha ido embora e sido substituído pelo tédio. Posso tocá-los agora? Zinnia perguntou. Um segundo. O mestre fez seu mana circular pelas asas, fazendo-as brilhar com poder elemental. Mas nada aconteceu novamente. Os elementos amaldiçoados estavam contidos pelas asas e não emitiriam mais do que luz a menos que ele quisesse. Ok, divirta-se. Zinnia, as crianças e Camila aceitaram a oferta. Eu quis dizer, deixa pra lá. Ele ainda se sentia estranho com sua nova condição e tinha assumido que apenas sua esposa o tocaria. Ser apalpado por tantas pessoas não fazia parte do plano. Não há veias elementais aqui. Aran verificou a frente e o verso das penas. Considero isso como uma vitória do meu irmão. Não, não é. Frey respondeu. As asas de Lith não são melhores, apenas diferentes. Frey está certo. Elina interveio para cortar a nova guerra de sangue pela raiz. Somos todos amigos aqui e isso não é uma competição. Ok, tudo bem. Leria fez beicinho. Então quem é mais forte? Você realmente quer que a gente lute só por isso? Lith respondeu. E se a gente se machucar? Isso mesmo. Elisia assentiu, achando o assunto ridículo. Eu mudei de ideia. Aran empalideceu com a ideia e Frey também. Não me importa quem é mais forte. Filia ficou tentada a exibir seu sucesso em lançar o feitiço Loop, mas fechou a boca sem dizer nada. Mesmo que o tio Teska esteja certo e eu tenha talento, isso não foi obra minha. Sem o cajado de Yggdrasil, nem lembro como fiz isso e sem seu poder, eu nunca conseguiria fazer isso de novo. Mamãe faz um escândalo toda vez que pergunto a ela sobre o despertar, então não faz sentido falar sobre algo que eu não entendo e não posso praticar. Ela suspirou interiormente, mantendo seu desgosto escondido para não estragar o momento para os outros. Depois de um tempo, todos voltaram para casa pelo portal da casa Vastor. Eu sei que é para ser seu dia de folga, mas, por favor, não saia do lado deles esta noite. Zinnia disse a Teska depois de colocar as crianças na cama. Se elas tiverem pesadelos, quero que alguém cuide delas até minha chegada. Sem problemas. O Devorador de Sol ficou um pouco confuso com o pedido, já que o quarto principal era próximo. Além disso, ele ponderou porque ela ainda estava segurando o Grimbark, mas ele apenas deu de ombros para suas dúvidas. Sinto muito. Essas foram as primeiras palavras que Vastor disse a ela quando Zinnia entrou na sala. Eu coloquei seus filhos em perigo. De novo. Ele estava sentado na cama, com a cabeça baixa e os ombros caídos. Além disso, eu nem sou completamente humano agora. Talvez você e as crianças devessem sair de casa por um. A mão dela na boca dele pôs fim ao discurso dele. Nem diga isso. Zinnia o encarou nos olhos com um olhar raivoso no rosto. Você me salvou de Falmouth primeiro, depois de Night e de Meln. Eu vivo com tempo emprestado e quero saborear cada momento da vida que você me presenteou. Além disso, de acordo com Zorret, os prisioneiros confessaram que o plano era machucar Lita através de mim. Teria acontecido com ou sem você. Você não é a razão do ataque, apenas pela sobrevivência dos meus filhos, então eu o proíbo de se culpar. Estamos claros?
Vastor assentiu e ela soltou sua boca. Agora, tenho algumas perguntas antes de irmos para a cama. Pode falar. O mestre viu a raiva desaparecer como neve sob o sol e então ser rapidamente substituída por um enorme sorriso e olhos brilhantes. Você realmente tem controle sobre sua metade abominação agora? Ela perguntou. Tecnicamente, não há mais metade abominação. Não sou mais um híbrido, mas como uma espécie de nova espécie humana. Está longe de terminar, mas, ótimo. Zinnia parecia não ter interesse em jargões técnicos. Então não precisamos mais dormir com essa coisa entre nós, certo? Sim, mas por que você ainda está segurando o meu cajado? Para verificar quanto tempo meu corpo pode durar sem ele. Não, isso só me ajuda a pensar. Ela balançou a cabeça. Última pergunta. Se você não é mais um híbrido, você também não é estéril, certo? Talvez. Vastor corou de surpresa. Não sei. Dê-me alguns dias para realizar alguns experimentos e ter certeza disso. Você tirou as palavras da minha boca. Zinnia largou o cajado e deixou seu vestido escorregar pelo corpo, pronta para passar o tempo que fosse necessário no laboratório. Mansão Veren, ao mesmo tempo. Pobres crianças, elas nunca conseguem ter uma chance. Lid suspirou enquanto entregava Elisia para Camila para a última refeição antes de dormir. É o preço a pagar por ter um arquimago na família. Camila deu de ombros. Alguns solavancos na estrada valem a viagem, se você me perguntar. Ela olhou para a menina com amor, quase sentindo novamente a conexão que elas uma vez compartilharam. Quanto a Elisia, ela ainda estava com fome, mas estava melhorando. Continua no próximo vídeo.